Começa agora a edição 456 da Semana Moveleira. Veja as principais notícias da última semana aqui na MVTV. Hoje o cenário do nosso estúdio apresenta móveis da Carolina Baby. A empresa possui fábrica instalada no Polo Moveleiro de Ubá, em Minas Gerais. Preço abusivo das siderúrgicas faz preço do aço quase dobrar em menos de 6 meses. O aço usado para molejo de colchões já subiu 80% neste período. E este é apenas um dos problemas da indústria de colchão. Entre abril e setembro, o preço do TDI usado na produção de espuma subiu 79% no mercado asiático. Mesmo com esses problemas, a indústria de imóveis tem mais motivos para comemorar. O uso da capacidade instalada de produção saltou para 77% em agosto, o mais alto na história da pesquisa. Outra boa notícia é que o e-commerce no país cresceu quase 57% entre janeiro e agosto. E o segmento de imóveis foi ainda melhor, apresentou alta de 94% no período. E na esteira das boas notícias, essa vem do Rio Grande do Sul. A Rede Quero Quero pode abrir mais de 320 lojas nos 3 estados do Sul. Depois das dificuldades do primeiro semestre com fábricas fechadas, o Polo de Bento Gonçalves chega à estabilidade. Acumulado de janeiro a julho, em comparação ao mesmo período de 2019, mostra alta de 0,3%. A lista das pessoas mais ricas do Brasil traz 3 varejistas. Luiz Helena, Luciano Hang e Wilson Matheus estão na relação divulgada pela Forbes. E na seção Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, alerta: a alta dos custos e cultura dos descontos podem prejudicar a retomada do setor. Tudo isso agora na Semana Moveleira, o único telejornal do setor há 8 anos na web. Até agora, os votos para o prêmio Top 20 já somam o dobro dos números da primeira edição, mas ainda dá tempo para votar. Top 20 tem o apoio da Blue, plataforma onde o lojista pode economizar até 15% usando seus recebíveis de cartão de crédito, sem pagar taxa de antecipação. O fabricante se beneficia da solução com garantia de recebimento e inadimplência zero. Vem para Blue! E se você é lojista, entre no site, no endereço que aparece na sua tela e vote nas marcas que você considera que mais apoiaram sua empresa durante a pandemia. A indústria brasileira, que trabalha com aço, caso dos fabricantes de molejos para colchões e as que produzem móveis de aço, está refém das maiores siderúrgicas que operam no Brasil e que atendem a esse mercado.
Usiminas, ArcelorMittal, CSN e Gerdau. Desde o mês de abril, no auge da pandemia, quando as empresas já lutavam para sobreviver, os aumentos passaram a ser sucessivos. Até setembro, a alta chegou a 40%, com promessa de mais 15% para o mês de outubro. Isso apenas nas siderúrgicas, porque nos distribuidores esse aumento, em alguns casos, já atingiu a incrível marca de 80%. É algo em torno disso o aumento no arame de aço usado para molejos de colchões. Isso acontece com a passividade de órgãos de controle, como o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A questão é que nem eventuais importações resolverão o problema, porque o dólar está trazendo diferença do preço do aço produzido aqui e o importado para perto de zero, devido à valorização cambial. Para a indústria de colchão, este não é o único problema. Os preços internacionais do TDI, matéria indispensável na produção de espumas, não para de aumentar. De acordo com os dados da lista da Sansur, empresa que analisa os preços de commodities na China, o preço médio do TDI no leste da China, no dia 15 de setembro, foi de 17.833,33 renminbi por tonelada, ou seja, R$ 14.445 pelo câmbio do dia. Para efeito de comparação, ainda de acordo com os dados de monitoramento da Sansur, o preço do mercado do TDI apresentava uma tendência constante de queda em abril. O preço médio do mercado no leste da China, no dia 8 de abril, foi de 9.933,33 renminbi por tonelada, ou em reais, 8.046 pelo câmbio do dia. Portanto, se observa que a retomada do consumo mundial após o período mais crítico do coronavírus levou a poucas empresas fornecedoras de TDI no mundo, entre elas a BASF, Covestro e Dow, a aumentar constantemente o preço do TDI. Em 5 meses, a alta do preço médio chega a 79,5% no mercado. Quem ouviu as preocupações e até em alguns casos o desespero de empresários moveleiros entre o final de março até maio principalmente, se surpreende com o entusiasmo desses mesmos moveleiros agora. Muita coisa mudou desde então, especialmente a disposição dos consumidores em mudar de forma significativa o seu habitat, até então relegado a segundo ou quem sabe em um terceiro plano. Vivemos diversas fases distintas desde o início do isolamento social. Mas a partir de meados de maio, com a sinalização de que o comércio de imóveis na internet havia aumentado em números jamais vistos no e-commerce brasileiro, a situação começou a mudar. Porém, como a imensa maioria das indústrias de imóveis estão localizadas em cidades do interior, onde o receio do coronavírus impôs normas mais rígidas de segurança, houve paralisação durante muito tempo. E a retomada ocorreu de maneira gradativa, o que levou a produção a níveis mínimos, como vimos em abril e maio, com queda de 58% e 37% respectivamente. A retomada com a escassez de matérias-primas não permitiu o reabastecimento normal do varejo, mas o mercado sinalizou que estava pronto para retomar em níveis pré-pandemia, ou até maior. E o entusiasmo dos fabricantes ficou mais evidenciado na pesquisa mensal da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, do mês de setembro. A expectativa de demanda, que em abril chegou ao nível de 19,1 pontos para a escala de 100, subiu agora para 66 pontos. A expectativa de exportação, que em maio estava em 22 pontos, agora está em 61 pontos. A expectativa de investimentos, que recuou aos 22 pontos em maio, subiu agora para 51,7 pontos. Mas chama mais atenção ainda o uso da capacidade instalada da indústria de imóveis, que caiu ao menor da história em abril, com 33%, e em agosto saltou para 77%.
É importante considerar que desde janeiro de 2012, quando a pesquisa começou a ser feita, jamais o nível havia sido tão alto. Com a pandemia, o consumo ao alcance de um mouse ou de um toque na tela se tornou uma opção cômoda para muitos brasileiros, impulsionando os resultados do varejo digital. Em números, a quarentena fez com que o faturamento do varejo digital crescesse 56,8% de janeiro a agosto deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. No período, a categoria campeã em vendas foi beleza e perfumaria, que apurou receita 107,4% maior do que no ano passado e atingiu um faturamento de 2,11 bilhões de reais. Na divisão por regiões, o Sudeste mais uma vez se destaca em volume de vendas, sendo responsável por 62,2% de toda a receita do setor. Segundo a pesquisa realizada pelo movimento Compre e Confie, em parceria com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABECOM, embora o valor do ticket médio tenha caído 5,4%, o aumento do faturamento foi possível porque houve crescimento de 65,7% no número de pedidos, de 63,4 bilhões para 105,06 bilhões. Entre as três categorias que registraram as maiores variações de crescimento, móveis ficou em segundo lugar, com alta de 94,4% e faturamento de 2,51 bilhões de reais. Se os níveis de crescimento se mantiverem, ao final do ano as vendas de imóveis pela internet representarão 6% do total vendido pelo varejo. Veja a seguir. E na esteira das boas notícias, esta vem do Rio Grande do Sul. A Rede Quero Quero pode abrir mais de 320 lojas nos 3 estados do Sul. Depois das dificuldades do primeiro semestre com fábricas fechadas, Polo de Bento Gonçalves chega à estabilidade. Acumulado de janeiro a julho, em comparação ao mesmo período de 2019, mostra alta de 0,3%. A lista das pessoas mais ricas do Brasil traz 3 varejistas. Luiz Helena, Luciano Hang e Wilson Mateus estão na relação divulgada pela Forbes. E na seção Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, alerta: alta dos custos e cultura dos descontos podem prejudicar a retomada do setor. Agora a tecnologia leva os móveis até você. A retomada do varejo físico vai impor mais velocidade na escolha de novos produtos e talvez novos fornecedores. O consumidor vai comprar mais depois de alguns meses de isolamento social. Mas, além do protocolo de segurança exigido pelas autoridades, sua loja precisa oferecer novidades. E novidades estão no Provendas, plataforma que liga lojistas e fabricantes de móveis do Brasil. Visite o site que aparece aí na sua tela. Comprar móveis ficou mais rápido, mais fácil, mais direto. Tem centenas de lojistas que já estão comprando pelo Provendas. A Agora Investimentos iniciou a cobertura da ação das lojas Quero Quero, empresa que chegou ao mercado aberto recentemente, e com recomendação de compra considerando o potencial de crescimento da companhia. A perspectiva positiva dos analistas parte do modelo único da empresa. Como a varejista de móveis e eletros, entre centenas de outros itens, atua principalmente em cidades do interior, com média populacional de 40 mil pessoas. Ela está situada dentro de um mercado de baixa concorrência e tem alto potencial de expandir suas operações.
As operações da Quero-Quero estão majoritariamente concentradas no Rio Grande do Sul, que corresponde a 75% das unidades. A companhia ainda atua em Santa Catarina e Paraná, com 15% e 10% das lojas localizadas nos estados, respectivamente. Para os analistas, a Quero-Quero pode aumentar o número de unidades em Santa Catarina, atualmente de 47, para além de 150. No Paraná, os analistas adotaram uma meta ainda mais ambiciosa, um salto de 32 para mais de 250 lojas. É importante considerar que a varejista também tem grande oportunidade de estender sua atuação para o Mato Grosso do Sul e São Paulo no próximo ano. Ainda na opinião dos analistas do Agorá, São Paulo, próximo estado, seria uma virada de jogo para a Quero-Quero, uma vez que tem quase 500 cidades que se enquadram em sua faixa de população, o que elevaria as possibilidades de abertura de centenas de lojas no estado, que representa quase 30% do consumo do país. O polo moveleiro de Bento Gonçalves começa a mostrar sinais de retomada. Conforme dados levantados pela inteligência comercial do Sindimóveis, o faturamento de janeiro a julho foi de 1,1 bilhão de reais nas indústrias do polo, que inclui cerca de 300 empresas nos municípios de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Teresa. O cenário é considerado de estabilidade, com crescimento nominal de 0,3% em relação ao mesmo período de 2019. Já nas indústrias moveleiras do Rio Grande do Sul, como um todo, com faturamento de 3,89 bilhões de reais, é verificada uma queda nominal de 5,9% em relação ao mesmo período de 2019. Embora os meses de março e abril tenham sido os piores meses da história para a indústria moveleira de Bento Gonçalves, a partir de maio, o setor iniciou uma reação cujos resultados positivos foram registrados especialmente nos últimos 2 meses. Os números devem seguir melhorando nos próximos meses, mas ainda se espera que fechem um ano negativos em termos reais. O desempenho do setor moveleiro depende de uma reação mais consolidada da demanda interna e externa e a velocidade de retomada da economia. A lista dos bilionários brasileiros de 2020, divulgada pela Forbes, tem, entre outras novidades, a forte presença de empresários do varejo. Entre os 10 primeiros, 3 são desse ramo: Luísa Trajano, Wilson Mateus e Luciano Hang. Bilionários, Luísa Trajano e Wilson Mateus estão nas 2 pontas que foram mais beneficiadas na pandemia: e-commerce e supermercados. O patrimônio da executiva do Magazine Luiza cresceu 181% em um ano, segundo a Forbes, em meio a uma disparada das ações da empresa. Hoje, a fortuna de Wilson Mateus, o dono do Grupo Mateus, chega a 20 bilhões de reais, segundo o levantamento da Forbes. Nada mal para quem começou em 1984 no pequeno município de Balsas, no Maranhão, vendendo refrigerantes. Hoje, Wilson tem um verdadeiro império na região Nordeste. A presença de Luciano Hang entre os 10 mais ricos, com patrimônio de 18,7 bilhões de reais, chama a atenção em um primeiro momento, porque, em tese, a empresa dele não estaria entre as mais beneficiadas pela pandemia. No entanto, a companhia do bilionário passa por um bom momento, está prestes a abrir capital na bolsa. Luciano Hang também embolsaria parte do dinheiro do IPO da Avan. Ele fundou a empresa em Santa Catarina há 34 anos. Hoje o nosso cenário mostra alguns móveis do catálogo da Carolina Baby. Estes móveis estão disponíveis para lojistas na plataforma Provendas, o endereço que você está vendo em sua tela. No Cá Entre Nós dessa semana, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, alerta: a alta dos custos e a cultura dos descontos podem prejudicar a retomada do setor.
Olá! Conheço uma música de Gilberto e Gilmar há muitos anos que conta sobre situações ruins vividas por uma pessoa. Mas quando as situações são analisadas sob o outro ângulo, pareciam boas. Tá ruim, mas tá bom, é o título da música. Aí eu pensei, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Porém, o contrário também é verdadeiro. E é o que está acontecendo com a indústria moveleira. Quem ouviu, como nós ouvimos, as preocupações e até, em alguns casos, o desespero de empresários moveleiros entre o final de março e até maio, principalmente, se surpreende com o entusiasmo destes mesmos empresários agora. Então, tá bom. A retomada da produção com escassez de matérias-primas não permitiu o reabastecimento normal do varejo, com o mercado pronto para vender em níveis pré-pandemia ou até maior. Então tá ruim. Talvez a disposição dos consumidores em mudar de forma significativa o seu habitat, até então relegado a um segundo ou, quem sabe, um terceiro plano, é um ponto muito positivo, sem dúvida. Mas não vejo razão para uma corrida desenfreada rumo ao atendimento desta demanda. Por quê? Porque, ao contrário de alimentos que, se você não vender para a pessoa comer naquele dia, a venda está perdida, com móveis a compra é apenas adiada e vai ser retomada quando a loja tiver o móvel que a pessoa precisa. Então, o equilíbrio entre oferta e demanda é uma estratégia de sobrevivência. Aliás, a única estratégia. Eu explico. Os custos de produção estão subindo muito. Já se falou sobre a alta de matérias-primas como painéis, aço, vidros, espelhos, TDI no caso das indústrias de colchões e por aí vai. Do outro lado, continuamos observando deflação no preço dos móveis no varejo. O índice de preços no varejo ampliado em agosto registrou queda de 0,82% em móveis. E foi assim todos os meses deste ano, até acumular uma deflação de quase 10% em 2020. O que isso nos diz? Que isso é resultado da cultura de descontos permanentes. E até onde isso vai chegar? A combinação de custos altos na produção e descontos permanentes no varejo é a combinação para uma tempestade perfeita. Pisar no acelerador da produção vai, com certeza, fazer o carro desandar de vez, em pleno processo de retomada do mercado. Não haverá alinhamento dos preços. Vamos antecipar o atendimento de uma demanda reprimida de 4 ou 5 anos em 4 ou 5 meses. E lá na frente, voltaremos ao ponto de partida, ou pior, porque, imagino, não haverá outra pandemia para criar um novo auxílio emergencial de 300 bilhões para movimentar a economia. Cá entre nós, se você, fabricante de móveis, acha que está bom, mas está ruim, porque o mercado está comprador, os custos estão muito altos e não dá para atender toda a demanda, logo, logo você vai concluir que a produção e a oferta exagerada afetaram a retomada do mercado. E então, o melhor que ouviremos é que tá ruim, mas tá bom. Sempre foi assim. Até a próxima semana.
Essas foram as notícias mais importantes do setor na Semana Moveleira. Obrigado por sua audiência e nos vemos na próxima edição. Um abraço a todos.